Uma das surpresas da lista dos homens mais ricos do Brasil, o médico Jorge Moll Filho, foi considerado pela revista Forbes como o quarto homem mais rico do país. Mas como ele conseguiu uma fortuna tão grande? Quem é Jorge Moll Filho? Nascido em 23 de janeiro de 1946, no Rio de Janeiro, Jorge se tornou médico cardiologista ainda jovem e, aos 31 anos, começou a empreender na área da medicina após abrir uma clínica de diagnósticos focada em cardiologia. A empreitada surgiu também no Rio de Janeiro em 1977 com a esposa Alice, também médica, como sócia, e precisou de bastante capital emprestado para acontecer. Ainda assim, a aposta foi bem sucedida e deu origem a várias outras unidades na cidade, formando a rede Cardiolab, uma empreitada que em poucos anos tornou Jorge rico e bem-sucedido. Contudo, ele julgava que o mercado de diagnósticos, apesar de não ser um setor barato, era de fácil entrada para futuros concorrentes, e que em pouco tempo seu império poderia ter dificuldades com o aparecimento de novos players. Foi a partir desse momento que Jorge decidiu arriscar bastante e mirou em um outro mercado, com inspiração no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Encantado pelo serviço e pela qualidade do Hospital Paulista, o carioca se perguntava por que o Rio de Janeiro não tinha nada semelhante. E enxergando essa lacuna, ele decidiu criar ele mesmo um hospital de excelência na cidade maravilhosa. Uma empreitada que aconteceria em paralelo à sua rede de clínicas diagnósticas. Ainda assim, o começo da ideia foi bastante inusitado. Primeiro, porque o imóvel escolhido para a nova empreitada era um hotel, o Hotel D'Or, em Copacabana, cujo então proprietário, o português Gaspar Dorei, queria voltar para sua terra natal e encerrar o negócio. Uma oportunidade que fez com que Jorge comprasse o imóvel em 1994, antes mesmo de viabilizar o capital para o hospital, visando pouco tempo depois abrir o tão sonhado negócio. Apesar disso, a ideia em comum não seria simples de ser tirada do papel, e nem mesmo com todo o sucesso como empreendedor até aquele momento, Jorge teria por ele mesmo a capacidade de bancar sozinho a empreitada. Foi assim que ele chamou outros empresários para investirem na empreitada, dentre eles o polêmico empresário Jacob Barata, conhecido como o rei dos ônibus do Rio de Janeiro, que era um antigo credor do Hotel D'Or, que entrou na sociedade hospitalar para homenagear o filho, que pouco tempo antes de falecer, chegou a negociar parte da sociedade com o MOL. Um trabalho de convencimento de sócios que durou cerca de 3 anos, de acordo com a revista Exame. Entre desafios e acordos, a empreitada mãe, enfim, ficou pronta no ano 2000, dando origem ao Hospital Copa D'Or. Mas, curiosamente, o trabalho de convencimento feito por Jorge foi tão grande que 2 anos antes, em 1998, ele já tinha conseguido integrar outro hospital em seu portfólio, o Barra D'Or, na Barra da Tijuca, empreitada também baseada na hospitalidade de alto padrão do Einstein. Uma oportunidade que surgiu a convite de outros médicos que anos depois venderam suas participações para o próprio Jorge, que novamente pegou dinheiro emprestado com Jacob Barata para oficializar a operação. E além do Barra e do Copa D'Or, já em 2001, a rede contava com 3 unidades, com a abertura do Quinta D'Or também no Rio. Uma rede de hospitais de alto luxo que planejava revolucionar a medicina de alto padrão na cidade do Rio, aos moldes daquilo que já era conhecido e bem-sucedido na cidade de São Paulo. Além de serviços de excelência, a rede oferece para seus pacientes os mais diversos mimos, como chefe de cozinha, manicure e cabeleireiro, tudo sob uma dinâmica semelhante a um hotel de 5 estrelas. Porém, se na teoria era apenas replicar o que dava certo em São Paulo e no exterior, a prática foi bem diferente da teoria. E apesar de ter aberto os hospitais, Jorge Filho teve muita dificuldade para que as empreitadas ficassem de pé logo nos primeiros anos, especialmente
por ainda não ter pleno domínio da gestão dos negócios. Para oxigenar a empreitada, além do dinheiro dos sócios que acreditaram no negócio, ele teve de colocar totalmente a própria pele em risco para sustentar a rede. Para tanto, ele vendeu imóveis, hipotecou o próprio apartamento onde vivia com a família e chegou a pegar dinheiro emprestado com juros de 45% ao ano. Tudo para manter o alto giro das operações. Um período extremamente conturbado e que quase levou tudo aquilo que Jorge havia construído ao longo do tempo, e que mostrou que o empresário não estava de brincadeira. Para se ter ideia da força do negócio, cerca de 10% dos leitos do Rio de Janeiro na época eram de propriedade da rede. Uma aposta alta, mas que poderia ser recompensada se tudo ocorresse conforme o planejado. Diante de todo o risco, após cerca de 6 anos, entre o alerta vermelho e a consolidação da lucratividade, o negócio enfim se estabilizou e voltou a crescer quando conquistou outros estados. Em 2007, foram abertos os hospitais Esperança e São Marcos, em Pernambuco. E no mesmo ano, foi anunciada a retirada em definitivo de Jacob Barata da sociedade da Rede D'Or, que concedeu o controle quase que total para Jorge Malfilho, que com o passar dos anos se tornou o único acionista. Em 2010, Jorge vendeu a rede de diagnósticos Cardiolab para a rede de laboratórios Fleury por 1,1 bilhão de reais. E assim, passou a se dedicar exclusivamente à rede de hospitais. Apesar de ter se tornado bilionário com a venda, Jorge decidiu aportar grande parte do dinheiro na rede de hospitais. E naquele mesmo ano, aconteceu aquele que foi talvez o maior movimento da rede com a compra da rede São Luís, em São Paulo, o que fez com que a Rede D'Or ganhasse o nome de D'Or São Luís e contasse com 13 unidades, chegando também à cidade de Brasília. E o crescimento da rede foi ainda mais turbinado com a entrada do banco BTG Pactual, que adquiriu cerca de 27% do negócio, com a promessa de aportar cerca de 600 milhões de reais na empreitada, o que resultou na compra de outros 11 hospitais em apenas 5 anos. Um negócio que se tornou gigante e que estabeleceu um novo patamar em hospitais de alto luxo no país, ao ponto de conquistar até mesmo a Bolsa de Valores brasileira. Em 10 de dezembro de 2020, a Rede D'Or São Luís abriu seu capital na B3, sob o ticker RDOR, se tornando efetivamente um negócio bilionário, colocando Jorge Malfilho entre os homens mais ricos do Brasil. Um movimento que colocou ainda mais dinheiro dentro do negócio em uma operação que trouxe 11,39 bilhões de reais para a rede e que permitiu imediatamente o investimento de 8 bilhões de reais para a construção de novos hospitais e para a expansão das unidades já existentes. Hoje, a rede conta com 64 hospitais em operação em 11 estados da federação, mais o Distrito Federal. Ao todo, são 10 mil leitos e excelência em tratamento oncológico, medicina diagnóstica e consultoria de saúde. Tudo isso com serviços de alto valor agregado. A rede teve receita de 22,8 bilhões de reais e cresceu impressionantes 44,5% com relação ao ano de 2020, o que resultou em um lucro líquido de 1,6 bilhão de reais, cerca de 260% a mais do que em 2020. Um resultado estrondoso e que permitiu que a rede fizesse uma nova aquisição em fevereiro de 2022, com a incorporação da operadora de planos de saúde Sul América. Um movimento ainda sob análise, mas que pode tornar a rede um colosso ainda maior. Com todos esses êxitos, na data dessa redação, a Rede D'Or está avaliada em 86 bilhões de reais, com ações vendidas na Bolsa Brasileira. E a fortuna de Jorge Malfilho, que continua como acionista majoritário da empreitada, é de 46 bilhões de reais, de acordo com a revista Forbes. O que mostra que até o momento, apesar dos grandes riscos,
o empresário pôde colher um resultado bilionário, se tornando o quarto homem mais rico do país. E não se esqueça de conhecer o nosso canal de cortes, Passo a Passo Empreendedor Insights, o nosso conteúdo em cortes direto ao ponto para facilitar o seu aprendizado. E o link estará na descrição deste vídeo. Lembrando que estamos produzindo diversos conteúdos gratuitos sobre empreendedorismo em nosso canal. Para continuar recebendo o nosso conteúdo gratuito, se inscreva em nosso canal e acione o sininho das notificações para receber as nossas atualizações. Esperamos que você tenha gostado, um grande abraço e até a próxima!